Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Gederson Freitas e hoje, 15 de fevereiro, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Abate de balão chinês inicia novo capítulo da cyberespionagem. Executivo de empresa é o responsável por vazar dados de 13 milhões de usuários do bilhete único, diz polícia. E pacotes com códigos maliciosos são usados para roubar criptomoedas. E eu começo com essa notícia que fala: abate de balão chinês inicia novo capítulo da cyberespionagem. Um levantamento publicado pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais dos Estados Unidos contabilizou uma lista de 160 casos públicos de espionagem promovida pela China de 2000 a 2021. Desses, 42% foram incidentes envolvendo cyberespionagem, frequentemente aplicado por personagens ligados ao Estado chinês. Desde a derrubada de um balão lançado a partir do território da China no dia 4, as duas nações novamente estão protagonizando tensões envolvendo disputas de narrativas e ações de espionagens, onde objetos voadores foram encontrados e abatidos. Uma autoridade do Departamento de Estado dos Estados Unidos informou que o objeto estava equipado para detectar e coletar sinais de inteligência e seria parte de um amplo programa de espionagem que atingiria mais de 40 países. Afirmaram ainda que elementos semelhantes já sobrevoaram países nos 5 continentes. Depois do ocorrido, as autoridades norte-americanas reajustaram os seus monitoramentos para identificarem objetos menores sobrevoando o espaço aéreo do país. Isso resultou em outros 3 abates sobre os céus dos Estados Unidos. Embora o primeiro balão tenha sido confirmado como um aparelho de origem chinesa, nenhum dos outros 3 derrubados tiveram suas procedências confirmadas. Da parte de Beijing, o governo local afirmou que o balão não possuía funções militares ou de espionagem, pois se tratava de um aparelho civil de meteorologia que se desviou do curso original. Além disso, o porta-voz da chancelaria do governo chinês afirmou que os Estados Unidos operaram mais de 10 voos ilegais no espaço aéreo da China desde janeiro de 2022. Enfim, é um ponto que preocupa, né? Quando a gente fala de espionagem e cyberespionagem, há várias formas disso acontecer. E parece que começamos aqui um novo capítulo e que deixa em alerta muitos países, não é mesmo? Executivo de empresa é o responsável por vazar dados de 13 milhões de usuários do bilhete único, diz polícia. Uma investigação da Polícia Civil afirma que um executivo vazou em dezembro de 2022 os dados de 13 milhões de passageiros do cadastro do bilhete único da cidade de São Paulo. O suspeito é um dos diretores de uma empresa de tecnologia responsável pela gestão das informações. Até então, a investigação e a SP Trans indicava que havia ocorrido um ataque hacker. Policiais da Divisão de Crimes Cibernéticos fizeram, no dia 31, busca em 2 endereços para procurar provas. O nome da empresa é mantido em sigilo. A polícia vasculhou a casa de um dos diretores dessa empresa até encontrar um computador e um telefone celular. Eles podem indicar como o cadastro de 13 milhões de usuários do bilhete único foram parar na Dark Web, a parte da internet que não pode ser encontrada por buscadores como o Google. Em novembro do ano passado, a SP Trans procurou a polícia para denunciar uma suposta invasão do sistema. A informação era de que o banco de dados da empresa teria sido invadido por hackers. Informações pessoais de cada passageiro foram expostas, como o nome, data de nascimento, endereço, CPF, RG, telefone, e-mail, login e senhas pessoais. Na época, a SP Trans informou que os créditos do bilhete único foram preservados. Em 3 meses, a investigação descobriu que não houve invasão, mas vazamento proposital de todo o cadastro atualizado até abril de 2020. A fraude começou depois que a empresa, que tinha contratos emergenciais de mais de 10 milhões com a SP Trans, disputou uma concorrência pública para continuar a gerir os dados da companhia que cuida do sistema de ônibus da capital e perdeu, pois apresentou o preço mais caro. No dia do vazamento das informações,
um dos diretores da SP Trans recebeu uma mensagem de celular de um funcionário da empresa que teve o contrato encerrado. Ele informava que havia alto risco de o sistema da SP Trans ser invadido. Minutos depois, o cadastro do bilhete único apareceu na internet. Essa coincidência chamou a atenção da polícia. A polícia identificou o computador usado para vazar o cadastro do bilhete único. Cada computador, celular ou tablet tem uma identidade eletrônica chamada de IP. Segundo a polícia, o computador de onde partiram as informações era de uso exclusivo do executivo da empresa. Ele foi levado até a delegacia, mas se recusou a falar sobre o caso. O que dizem as partes? A SP Trans diz, em nota, que repudia o ato criminoso praticado e que, junto com a população, foi vítima do incidente. Segundo a prefeitura, os passageiros não precisam se dirigir a nenhum posto de atendimento da SP Trans. Os cartões de bilhete único dessas 13 milhões de pessoas permanecem ativos e os saldos preservados. A SP Trans informa que vai reforçar as medidas de segurança para a proteção dos dados pessoais dos usuários do bilhete único, inclusive contratando empresas de segurança cibernética. Eu não vou me ater aqui tanto ao fato em si, até porque ele ainda precisa ser julgado, né? A polícia está investigando, está coletando provas, e no momento oportuno, obviamente, esses fatos serão analisados pela justiça e, se comprovada a culpa de quem quer que seja, obviamente vai pagar por isso. Um dos pontos que eu tenho certeza que é desafiador para grande parte das pessoas que trabalham com segurança da informação e principalmente que definem as estratégias, muitas vezes consiste em analisar o contexto de quem acessa, e aí olhando obviamente nesse primeiro âmbito para o público interno, e o nível de privilégio. Quando se leva em consideração as questões ligadas enfim, a vazamentos ocasionados acidentalmente ou de forma proposital por colaboradores, grande parte das empresas nega essa possibilidade, desconfiar nas pessoas, que não há motivos para implementar controles a fim de evitar que isso possa acontecer, porque a probabilidade é pequena, visto que provavelmente nenhum histórico há sobre esse tipo de situação. Mas vejam, basta um caso para trazer sérios problemas. E em outros casos ainda, e nesse sentido eu discordo um pouquinho do posicionamento da SP Trans, porque vamos supor que não pelo menos para mim não ficou tão claro se o executivo é da própria empresa ou de um fornecedor, né? A matéria dá a entender que é de um fornecedor que perdeu um contrato, não é mesmo? Bom, foi o que eu entendi. Então, vamos supor que existem dados sensíveis compartilhados com fornecedores que prestam serviços para a sua empresa ou para o seu órgão público, seja lá o que for, e em virtude desse contrato você precisa compartilhar dados sensíveis. Qual é o seu nível de responsabilidade em cima da proteção desses dados? A mesma se ele estivesse no seu ambiente, nos seus sistemas. E como garantir isso? Bom, primeiro a partir de cláusulas contratuais, obviamente, garantindo NDA, a partir de um NDA a responsabilidade de garantir o sigilo, né, desses dados sensíveis. Depois, avaliando o contexto onde esses dados estão sendo armazenados ou utilizados. Quais são os controles de proteção, como isso é monitorado, quais são os procedimentos de resposta a incidente, em quanto tempo isso é comunicado, etc. Avaliar esses riscos é extremamente importante para entender o nível de exposição, até para tomada de decisão ou mesmo para cobrar do parceiro a melhoria de alguns controles de segurança. Isso é extremamente difícil de fazer e acompanhar, mas sim é responsabilidade da empresa contratante também. Então, é um cenário bastante complicado e que nós, enquanto pensadores, né, da estratégia de segurança, precisamos ter em mente, não é mesmo? E na última notícia de hoje, pacotes com códigos maliciosos são usados para roubar criptomoedas. Nada menos do que 451 pacotes com códigos maliciosos foram hospedados no repositório PYPI como parte de uma campanha de furto de criptomoedas. Os itens tentavam se passar por ações conhecidas e populares no ecossistema Python e, quando baixados, instalavam uma extensão maliciosa no navegador Google Chrome,
capaz de desviar transações realizadas com ativos financeiros. De acordo com a empresa de cibersegurança Phylum, as centenas de pacotes fazem parte de uma campanha em andamento desde novembro do ano passado. O que começou com apenas 27 opções perigosas se multiplicou rapidamente com o uso de caracteres no idioma chinês em funções e nomes de variáveis, além de nomes com letras trocadas, para que os responsáveis pela instalação não percebam estarem baixando uma versão perigosa. Bibliotecas das mais variadas estão entre as utilizadas para a realização dos golpes. De acordo com a Phylum, são 13 a 38 versões maliciosas para cada um dos pacotes cuja identidade é furtada, ampliando a possibilidade de download por engano pelos usuários. Outras técnicas de ofuscação, como o uso de funções Python e operações aritméticas para gerar strings, ajudam a ofuscar as atividades maliciosas realizadas pelos pacotes. Segundo os especialistas, é um disfarce fácil de ser quebrado para quem souber o que está vendo, mas que pode passar despercebido no cotidiano de desenvolvimento de software. Além do Google Chrome, o ataque também atinge outros navegadores baseados em Chromium, como Microsoft Edge, Brave e Opera. Em todos os casos, há uma instalação de um plugin que fica monitorando o uso quando a inserção de uma carteira é detectada. O malware substitui os dados por um endereço pertencente aos criminosos, com a transação sendo feita diretamente a eles. Pelo menos 8 modalidades financeiras são visadas nessa exploração. Os especialistas pedem atenção no download de pacotes, mesmo durante o uso de repositórios reconhecidos. Os usuários devem prestar atenção em desenvolvedores e terem o olho vivo para possíveis erros de digitação, baixando apenas as bibliotecas oficiais. Números de downloads, comentários e contas oficiais são indicadores de acesso a soluções legítimas, enquanto aquelas contas recém-criadas ou com pouca interação devem ser deixadas de lado. São boas dicas que devem ser levadas em consideração para que você possa utilizar, obviamente, códigos verdadeiros, né? Então isso é bastante importante e pode evitar sérias dores de cabeça. Bom, pessoal, o que eu tinha separado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima.